Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast JJ Mentorcast e hoje no nosso primeiro episódio, tendo a presença ilustre do nosso amigo Daniel. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite, uma honra te ter aqui com a gente e para contar um pouquinho mais aí pro pessoal da tua história. Mas antes, meu amigo, a gente gostaria de saber como tudo começou. Conta um pouquinho da tua história para nós aí. Fechou. Pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima noite. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos falar um pouquinho da minha história, que vocês conhecem um pouquinho também, mas vamos tentar trazer um pouquinho mais de informação para o pessoal que está assistindo a gente. Daniel, então, hoje trabalho como mentor, mas iniciei com essa carreira, essa parte de trabalho lá com meus 14 anos, aonde eu trabalhei numa ferragem. Olha só. 14 anos, trabalhei numa ferragem. Menor aprendiz? Na verdade, sim, eu tinha uma namorada na época e a gente estava passando do primeiro grau, né? E aí, o que acontece? Os pais dela iam colocar ela numa escola que era fora da cidade que a gente morava. E aí, tinha que pagar passagem. Eu falei, bom, e agora? Tem que trabalhar. O que eu faço? Bora. Eu quero estar junto. E aí, eu não trabalhava, tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Falei, bom, tem que dar um jeito que eu tenho que ir junto com a namorada pra esse colégio, né? Não posso deixar ir sozinha. Sim. O amor já deu aquela motivada, né? Eu vi como é bom isso, né? E aí eu comecei atrás, daí surgiu a oportunidade de um concunhado ajudar, falar assim, ó, eu vou abrir uma ferragem e aí se tu quiser trabalhar lá, né? Era uma ferraginha de bairro, então eu te coloco lá pra organizar as coisas. E aí comecei. Claro, já tinha contato com tinta, aí pincel, né, lixo, essas coisas. Então, Gostava de ajudar em casa, assim? eu tava sempre fazendo alguma coisa. Daí eu falei, bom, beleza, pode ser. Mas, lembrando agora que a gente tava falando de trabalho de criança, antes disso, eu trabalhei fazendo lixa. Lixa de parede? De parede. Lá na minha família eles falam que eu era lixeiro. Lixeiro. Eu fui lixeiro. Não de... Eu fui lixeiro. E aí, como assim? Eu fazia lixa de pé, cara. Aquela de manicure? Aí eu morava lá em Alvorada, né? Um bairro bem humilde, chão batido. Daí do lado a gente tinha também um vizinho, né? Que ele fazia várias coisas pra vender. E ele fazia lixa de pé. E aí, pra quem não sabe como é que faz lixa de pé, aquela lixa que lixa a parede, é colocada as madeirinhas, coloca uma cola em cima daquela lixa e tu coloca as madeirinhas uma do lado da outra. E aí tu tem que fazer o quê? Tu tem que pressionar. Ficar dando pressão em cima. E como é que fazia isso? Manual mesmo. Manual, hein? Tinha que botar a cola em cima da lixa, colocar as madeirinhas, botar no chão e ficar em cima dela enquanto eu fazia outra. Olha aí. E, cara, eu acho que eu ganhava uns 5 reais por dia, eu acho. E aí trabalhava durante a manhã. Isso o quê? Há 14 anos atrás? Quando eu tinha 14 anos. Não, Mais. quase 20 anos atrás. Eu tinha, exatamente. E aí fazia lixa de pé. Aí as meias rasgavam, as meias saíam a parte de baixo, porque ficava em cima da lixa, com o pé pressionando. E aí, beleza. Aí trabalhei, uns 6 meses com isso. E aí depois surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na ferragem. Beleza. Daí fiquei na ferragem trabalhando pra pagar passagem. Eu recebia só o valor da passagem pra poder ir pro colégio acompanhar. Pra poder namorar ou pra estudar? depois, Sinceridade agora, né? No meio do caminho o namoro acabou e eu não fui mais pra escola. Viu só? E nos conta mais um pouquinho depois disso, como é que foi aí da ferragem? Tu já foi pra área de tinta? Mas assim, eu sempre fui muito proativo. Sabe, eu sempre fui esse negócio de tentar ajudar, de entender. Eu era meio preguiçoso, eu não era preguiçoso, tipo, vou esperar o que tem que fazer. Não, eu ia fazendo as coisas. E aí, nessa ferragem, um dia, chegou uma Kombi lá na ferragem. Pô, eu chegava cedinho, sabe, arrumadinho, arrumava lá a ferragem. Aquilo ali era um sonho, cara. Imagina, eu tinha 15 anos, trabalhava sozinho na ferragem. E aí eu recebia, eu pagava, fazia pedido. E aí, cara, um dia chegou uma Kombi. E o concunhado, esse que era o cunhado dessa minha namorada, falou assim, ó, me ajuda a carregar as coisas dentro dessa Kombi. Eu falei, fechou. Bora. Carreguei todos os negócios, falei, Daniel, agora a gente não tem mais o negócio. Acabou a ferragem. Acabou a ferragem. Meu Deus. Enchemos uma Kombi, aí ele fez um acerto de um carro pelo material que tinha lá. Aí eu falei, pronto, agora eu tô a nada.
acabou minha vida. Aí, o outro cunhado dele me via trabalhar lá, e eu sempre digo isso. Cara, seja o melhor que tu pode. Indiferente aonde e quem esteja te vendo. Cara, se tu estiver sozinho, Deus tá vendo. Cara, seja o melhor. Faz pra ti, não pela empresa. E aí eu tava sempre esforçado, daí esse cunhado, que era o cunhado dele, falou assim, Daniel, eu vou te arrumar um trabalho. Vou dar um jeito, eu vou ligar pro meu chefe lá e tal. E aí isso eu recém tinha feito 16 anos. Recém. E eu falei, beleza. Ele falou, ó, Daniel, falei com ele aqui, aparece lá na loja tal dia. Eu falei, fechou. Cheguei lá, tava a dona a mulher do dono. Dona, né? Mas ela era ruim de negócio. Meu Deus do céu. Ela era boca braba. Cheguei lá, pô, todo nervoso, não sabia. Imagina, eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande. Peguei 2 ônibus pra chegar lá. Daí uma empresa enorme. Era uma loja de tinta. E aí... Foi onde começou. Foi onde começou. E aí, claro, eu já trabalhava na Ferragem, foi alguma coisa de tinta, né? Pra lixa, ferramentas. A despertar a área da tinta. Eu já manjava um pouco, né? Mas o que ele via em mim, o que? O cara se esforça. Sim. E ele falou, eu vou conseguir um trabalho pra ele onde eu trabalho, tipo, confiança. E aí, eu sei que a dona da empresa era ruim de negócio, daí ela falou assim, tá, beleza, me alcança a tua carteira de trabalho. Tu não tinha carteira. Recente, nem sabia o que era a carteira de identidade, eu tenho. Isso comigo também, por isso que eu falei. Aí ela falou assim pra mim, e ela não tinha papas na língua. E eu era jovem, eu era nervoso, e ela falou assim pra mim, tu veio procurar trabalho, tu não tem uma carteira de trabalho, é isso? Eu vim por indicação. Pô, falou assim, aquilo me doeu. Falei, mas eu vou dar um jeito. Falei, não, dá um jeito então. Aí eu sei que eu fui rapidão, no outro dia eu já comecei, cara. E aí eu comecei no estoque, 16 anos. Legal. E aí, pô, tinha que trabalhar duro, velho. Uma lata de tinta tem 50 quilos quase, 30 quilos uma lata de massa, por exemplo. E aí, cara, começou ali essa minha... E tu ficou quanto tempo ali nessa empresa, assim? No mundo das tintas. Cara, aí nessa empresa eu trabalhei 7, 8 meses só como estoquista. Mas o que acontece? Eu falava pros meus colegas, imagina, eu não tinha conhecimento das coisas, e eu falava assim, cara, vão me mandar embora, velho. Eu falava pros meus colegas. Por quê? Sim, mas eu não vendo, velho. Olha a cabeça, eu lembro certinho. Eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu lembro que eu ia no ônibus, eu falei assim, cara, vão me mandar embora. Porque eu não vendo. Eu tô lá só recebendo. A percepção era aquela, tipo, não tô produzindo, cara, vendendo. Mas era uma coisa, tipo, muito humilde. Eu falei assim, cara, eu não estou vendendo, eu tô lá só organizando umas coisas. Como é que... E aí na minha cabeça eu pensei, como é que eles vão me manter se eu não vendo? Tu pensava como é que tu trazia benefício pra empresa. Imagina, eu tinha 16 anos, não entendia. Hoje é óbvio que eu entendo, né? Mas eu pensava assim, cara, vamos mandar embora, certeza, porque eu não vendo. Então, como é que vão me manter numa empresa que eu não tô trazendo dinheiro pra dentro? Eu pensava assim, né? Mas isso foi o pensamento melhor possível. Porque eu começava a falar, cara, eu preciso aprender, eu preciso vender. E aí tinha um livro que era desse tamanho assim, que era o livro da Abrafati, que ali falava tudo sobre tinta. Cara, eu pegava 2 ônibus. E aí eu lembro que eu estudava das 7 ali às 10. E aí o que acontece? Das 7 às 10 eu estudava, 10h30, pegava o ônibus, ia pra casa, chegava em casa tipo 11 e pouca, comia e ia pra academia. E aí pra academia eu ia tipo 00:30, ficava até 1h30, 1h na academia. Meus 16. E aí eu ia pra casa, dormia, no outro dia 6 horas, 6 e pouquinho eu pegava o ônibus. Naquela mesma rotina. E aí o que acontecia? Algumas vezes eu caía no ônibus lendo o livro. E era tanta gente dentro do bus, cara, tu ficava ali meio que preso, assim, sabe? Sim. E aí eu falei assim, eu preciso aprender isso aqui, senão eu vou mandar embora. E aí eu ficava lendo o negócio, e eu acho que eu devo ter caído umas 3, 4 vezes, sozinho, assim, em pé, assim, tipo, de joelho. Mas, cara, foi muito bom. Aí esse aprendizado. Daí fiquei 8 meses no estoque, então com 16 para 17 ali eu já tava nas vendas. Aí eu ficava vendendo e no estoque, né? Então eu faço tudo. Normal, né? Faz tudo. Estoque, fazia tinta, entregava tinta, ia no banco e fazia aquele... E garanto que a dona da empresa aquela começou a te adorar, né? Cara, a dona da empresa lá começou, cara, ela me considerava que nem o filho dela, assim. Uma vez eu precisava fazer um exame e ela falou assim, não, vou te levar no lugar do meu filho. Pô, e eles, tipo assim, eles eram rígidos, mas eles me tratavam muito bem, assim. Eles tinham um carinho por mim. Eles começaram a te valorizar. Sim.
Porque viram que eu era esforçado. Vestiu a camisa da empresa, teve Porque pra mim não tinha outro processo. Outra ideia. Eu sabia que tinha que fazer, tinha que trabalhar pra ter resultado, pra não mandar embora. Eu ficava com medo de mandar embora. Bom, pelo que a gente tá vendo aqui, né, Dani, você tá contando como foi difícil o teu início, né, na tua vida profissional aí, né? E a gente queria saber, assim, o que te trouxe, assim, saindo como vendedor, qual foi, assim, a empresa que te deu uma virada, né, aquele virar a chave. Virada de chave. Que tu foi pro outro lado aí, né? Show. Tu saiu de trás do balcão aí, e como é que foi aí, depois dessa empresa de vendedor de tintas aí, como é que... 11 anos, né? 11 anos. 11 anos nessa loja. 11 Como é horas. que foi aí? 11 anos. E assim, então foi quase um ano no estoque, mais uns 9 anos. Só que nessa loja eu fiquei 6 anos. Um pouco mais. E aí o que acontece? Um ano no estoque, alguns anos de venda, e aí eu saí dessa empresa. Só que daí eu precisava ir pro mundo, né? Eu precisava conhecer coisas novas. E aí meio que não deu certo. Não é que não deu certo, é que eu tava acostumado com uma aquele empresa. processo ali. E aí o que acontece? E aí eu saí, deu uns meses depois eles me chamaram pra trabalhar de novo. Olha aí. E aí me recontrataram como vendedor externo. Viu? Aí fiquei mais um ano. E aí saí, fui pra uma outra loja de tinta. Fiquei mais uns 2 anos. Depois fui pra outra loja de tinta, fiquei mais 2 anos. No total, então, nesse negócio 11 anos, um pouco mais. em vendas. Em vendas. Só o que acontece? Olha que doideira. Nessa última, a gente fica acomodado. Tipo, eu já sabia vender, então, cara, eu sentava no balcão, eu manjava, né? Daí aí, acostumado. E aí, o que aconteceu? Na última loja que eu trabalhei, na verdade, assim, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal. Foi 2019. Foi 2019. Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal. E ali virou o negócio. E aí eu botei uma meta nesse curso, foi um dia. E nesse curso eu coloquei uma meta de vida, que eu queria reformar a casa, eu queria comprar uma moto e queria não sei o quê. Eu fiz eu queria comprar um carro, eu falei, pô, quem sou eu pra comprar um carro? Mas era um exercício lá do curso de treinamento. Daí eu coloquei, quero comprar um carro, isso. E aí o que acontece? Eu joguei pro universo. Ou seja, não sabia o que eu tava fazendo, mas lá no curso era pra fazer. Era pra fazer aquilo, falei, beleza, fiz. E aí desenhou. Tipo assim, não sabia exatamente o porquê, mas era esse o recomendado do curso. E aí passou alguns meses, aconteceu uma função no trabalho lá, que o dono da empresa, ele perguntou quem é que podia ajudar em outras lojas, pra dar um suporte a um pessoal que precisava sair de férias. E aí ninguém das outras empresas se disponibilizou pra isso. Ninguém quis. Eu falei, cara, eu tenho moto. Eu falei, não, deixa pra mim. Eu faço eu assumo esse BO, que era na Zona Sul, que era quase 1 hora da minha casa de moto. De ônibus daria mais que 2 horas. Eu falei, não, deixa que eu faço isso. Por quanto tempo? Pô, 1 mês tu vai pra se adaptar, e depois tu cobre as férias dos outros 2. Então são 3 meses. Eu falei, fechou. Eu não vou perder minhas vendas aqui, que era o número que ficava fixado com o cliente. Não, tu não vai perder. Eu falei, beleza. Aí fui, cara, só que eu chegava lá, era comigo. Eu abria o negócio, eu fazia, eu entregava tinta, eu atendia. E aí passou 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí eu falei com o dono da empresa, ó, eu tô aqui vai fazer 5 meses. A gente tinha, né, falado que era 3 meses. Ele falou assim, não, vamos vendo. Só que, cara, era muito longe pra mim, muito longe. Beleza. Aí passou mais 1 mês e eu voltei. Pô, como é que você tá e tal? Poxa, eu tô aqui faz 6 meses. A gente tinha feito um acordo que era 3 meses. E aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, tu veio aqui porque tu quis. Ninguém te obrigou. Tu que decidiu que tu vinha pra cá. Ninguém te obrigou. Aí eu falei assim, caramba. Pô, fiquei louco. Meu Deus do céu, eu enlouqueci. Aí eu falei, bom, então beleza. Eu falei, tá bom, tá certo. É verdade. E aí comecei a ficar desgostoso com a empresa. Daí eu falei pro gerente, falou, ó, uma boa, velho. Pô, isso aí que aconteceu. Ele falou, Daniel, realmente, isso não se faz. Aí eu falei, ó, me manda embora. Na boa. Não sei o que, porque eu fazia tudo, ele nem se preocupava. Eu falei, cara, me manda embora. Aí eu insisti, me deram férias, depois me mandaram embora. Só que assim, eu não queria. Eu tava de boa na empresa. Eu só queria voltar pra onde eu tava, que era perto, mais próximo. Era uma meia hora da minha casa. E aí acabou que saí da empresa, recebi FGTS e tudo mais, aquele monte de coisa. Reformei a casa, comprei o carro e eu tinha recém feito o curso.
por algo que aconteceu, por algo muito errado que aconteceu, cara, minha vida começou a se transformar depois desse curso. E tu vê que ali na tua querer ajudar a empresa, no final tu acabou saindo da empresa. Tu fez no teu pensamento, não, eu vou dar treinamento, eu vou auxiliar outra loja, vai ficar tudo bem aqui. Mas com o tempo tu viu que realmente não fazia mais sentido, porque tu queria voltar para onde tu tava. Sim. E o teu coordenador, o teu chefe viu para ti, não, é assim e deu, né? Mas assim, querendo ou não, isso foi um aprendizado. Né? Tudo na nossa vida, eu acredito que para ti também tudo é aprendizado, Sim. né? Então aqui, que nem a gente veio falando hoje, começou lá com teus 14 anos, chegando até ser vendedor, né? Teve essa virada de chave após um treinamento onde tu conseguiu se desenvolver como pessoa. Então, como eu digo assim também, conversando com outros, eu acho que essa parte de desenvolvimento é muito importante para todos nós, né? Para a gente poder saber aonde a gente quer chegar, qual o nosso norte, né? Então assim, a gente vê também que relacionado ao mundo de tintas, né? Hoje tu domina isso muito, tudo nesse mundo de tinta, né? Se tornou aí o mentor Daniel Barcelos, né? Então nesse mundo de tinta aí tu manja de tudo, né? Assim, passando aí. Irmão, ainda falando sobre o que aconteceu, a gente tem a clareza que Deus se escreve certo por linhas tortas. Perfeito. Ou seja, o que aconteceu por um motivo. Todo o trabalho que a gente passa, hoje eu vejo isso, toda a dificuldade que a gente passa, aquilo é o alimento, aquilo é o que vai te fazer virar. É o que tu precisa aprender para tu poder crescer. E eu lembro que na época, cara, eu fiquei muito arrasado. Eu falei assim, cara, é inacreditável, velho. É inacreditável o que aconteceu. Cara, eu fui a única pessoa de quatro lojas. Sei eu, de 20 funcionários. Eu fui o único que me dispôs com a minha moto, atravessava a cidade para ajudar. E aí eu fiquei com esse sentimento, cara, é impossível que isso aconteça comigo. Mas Deus sabe o que tá fazendo. E olha só, já pulando pro final da história aqui, só para fazer um link. O dono dessa empresa que fez isso comigo, ou seja, se tu quiser, tu precisa sair da empresa, pedir pra ir embora. Eu fiz um treinamento para ele no ano passado. Olha aí. Na empresa dele, pros funcionários e pros vendedores. E eu falei assim, cara... E aí, pô, me cumprimentou, me tratou super bem. Claro, nada a ver mais, né? Eu falei assim, cara... E eu pensando assim, aquilo que tu fez foi maravilhoso na minha vida. É aquele ditado, né? O mundo, ele gira, né? Tá sempre girando. Então, tipo assim... A gente tá aqui e as coisas estão acontecendo, né? E aí a gente precisa ser o melhor que a gente pode. Indiferente pra quem tá vendo. E indiferente quem esteja olhando e pra quem seja a plateia. Cara, o melhor que tu pode. Porque daí, o que acontece? Aí, beleza. Aconteceu tudo isso. E eu fazia evento. Aí fiquei fazendo alguns eventos, algumas coisas. Evento, trabalhava com bar, eu trabalhava com festa de 15 anos. Olha aí, ó. Diferente. Temos mais um, né? Até esquecidos. Mais uma, como é que se diz? Mais uma função, uma... né? Exatamente. Então, eu trabalhei bartender. 10 anos. 10 anos eu atuei como bartender, fazia também garçom modelo. Então, trabalhei como garçom modelo. E isso, durante 10 anos, eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Então, pra ter aquela renda extra. Quase que 3 vezes na semana. Então, eu fazia tudo isso que eu falei pra vocês. E nesse meio tempo, eu trabalhava como bartender e garçom modelo em festa. Então, também era uma renda que me ajudava bastante. E aí, assim, saí dessa empresa, fiquei fazendo 7 meses só evento. Surgiu uma oportunidade. Qual que é? Olha só que incrível. A minha maior dor, que eu não queria mais ficar lá na empresa, porque era longe, porque... eu ia com a minha moto, e era uma moto que estava já cansada da vida, e o motor já tava batendo, sentia que tava diferente, já tava dando uma queimada de óleo, e aí eu falei assim, cara, eu tô atravessando a cidade, a minha moto vai explodir, e o cara ninguém vai me ajudar a pagar, ninguém vai me dar uma... O prejuízo vai ser grande. Exatamente, o prejuízo é meu, não vai ser do dono da empresa, porque ele vai dizer, se tu quer vir pra cá, vem de ônibus, até te dou passagem. E aí eu falei assim, cara, mas aí a moto, existe uma época que tinha motoboy contratado da empresa. E aí isso passou, começaram a se contratar terceirizados. E essa empresa, ela tinha umas 4, 5 motos paradas. Tudo moto que tava andando, mas tava lá tirado. Eu falei, ó, me dá uma dessas motos então pra mim. Só pra mim ir e vir pra trabalhar. Não mistura as coisas.
Eu falei, cara, mas eu tô... Não, tipo assim, tu tá trabalhando aqui, daí é isso, tu que decidiu. Eu falei, tá, mas me consegue uma moto? Falava pro gerente, eu falei assim, cara, não dá. Eu falei assim, cara, eu só queria um negócio pra mim ir trabalhar, não quero passear. É só pra ir vir, porque eu estava fazendo esse favor, vamos dizer assim. E não dava, beleza. Aí saí, fiquei trabalhando com eventos, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa indústria chamada Sika, que é a maior indústria de impermeabilização do mundo. Aí fui no processo seletivo lá. Já subiu o nível de Meu Deus empresa, do céu, né? fui Uma pra multinacional. uma multinacional. Show. E tudo a partir daquele curso que eu fiz de um dia de desenvolvimento pessoal, que transformou a minha maneira de pensar, Maneira de levar a vida. maneira de levar a Ou vamos vida. dizer a tua Tua mentalidade. mentalidade. Minha mentalidade mudou. Foi só isso e isso foi tudo. Você viu só? E aí, fui num processo seletivo, só que demorou 7 meses para me contratarem. Porque as outras pessoas, olha que incrível, as outras pessoas eram mais velhas e mais experientes. Eu não tinha experiência de atendimento técnico, de treinamento. Eu só era o cara que era do balcão de tinta. E era um cargo que era assistente técnico e treinador. Eu falei, pô, não tenho. Aí o que acontece? O cara me entrevistou. Ah, beleza. E aí eu fiquei ligando. Oi, aí, não, nada. O que acontece? Dos 3, eles pegaram o que eles escolheram. Aí se ficou uns 2, 3 meses, não deu certo. Aí pegaram o outro, ficou mais uns 2, 3 meses, não deu certo. E eu tinha sobrado no processo seletivo. E eles não tinham mais tempo de fazer entrevista. Aí eu era o que dava, eu era o que tinha. Bem. Não porque eles decidiram, porque era o único, não tinha como fazer mais entrevista. Daí eu entrei na empresa, mas eu era muito novo pra fazer o que eu era destinado. desenvolver. Pô, Mas pra o dar que que tu treinamento. faz? Ah, tu ia Eu dar tinha que dar treinamento pra empresas, pra arquitetos, engenheiros. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí era o que tinha, me chamaram. Mas assim, sabe, na ideia do meu chefe, depois a gente conversou, ele falou, cara, tava só pra preencher o... Porque a empresa, a matriz falou que era pra te colocar. Eu jamais te colocaria. A gente conversando Era um depois. tapa-furo, assim. Era só porque a empresa tava dizendo que era. Falou, não, e ele, tipo assim, eu já falei que não, mas eles estão insistindo. Então, beleza, vamos contratar esse cara aí. Então, na realidade, ela que começou a te dar um know-how, assim, pra tu Foi. ver o outro lado da tinta, né? Exatamente, ficar do outro lado. E aí, Juntou as duas coisas aí. exatamente. E aí o que acontece? Essa empresa, eu entrei como assistente técnico e treinador. Em 1 ano e meio eles me promoveram. Sendo que tinha pessoas que faziam a mesma coisa que eu fui contratado há mais de 15 anos. Em 1 ano e meio eu fui promovido. Como? Cara, não sei, porque eu trabalhava sozinho. Eu ia lá no interior do interior, numa cidade, lá numa lojinha, fazia um treinamento, às vezes tinha um vendedor. Aí fazendo treinamento, às vezes tinha 3, 4, 5 pessoas. Mas por isso que eu reforço, seja o melhor que tu pode, diferente da plateia. Cara, se eu combinava porque no interior eles abrem tipo 6h30, eles querem que tu esteja no lugar. Eu tava 6h30. É treinamento às 8, eu tava lá. Cara, nunca falhava. Só que o que acontece? De alguma forma, chegava no meu chefe, eu falava com ele uma vez por mês. Mas de alguma maneira, ele chegava, o quanto eu me esforçava, essas informações. E em 1 ano e meio, o cara que não queria que eu ficasse, porque eu era muito novo, até um pouco de preconceito, né? Cara, porque ele falava assim, o cara fortinho aí, cabelo lambido, roupa colada e tal. Foi o cara que me indicou pra promoção. E aí eu fiquei quase 2 anos nessa empresa, surgiu a oportunidade de entrar na AkzoNobel. E foi que é as tintas Coral. E aí eu já tinha essa base. E aí fui pra Coral. E foi daí, então, que veio, será, que despertou esse teu lado de mentoria, né? O que tu tem pra nos contar, assim, pra dizer pro pessoal, assim, como é que tu quis, o que te motivou aí pra área de mentoria, assim? Eu acho que também os cursos de desenvolvimento pessoal, porque aquela coisa dos treinamentos, da transformação que os mentores te trazem. Porque é uma missão, né? O mentor lá, o cara que tá te dando o curso, o treinamento, ele junta uma série de pessoas, ele tá te trazendo o conhecimento dele para te desenvolver, seja profissionalmente, né? E aí, pessoalmente. E eu acho que isso me trouxe, falei assim, cara, que incrível eu pegar uma galera e passar minha informação e transformar da mesma maneira que eu fui transformado com a entidade. Eu falei assim, cara, isso é incrível. Imagina, porque é isso, às vezes tu pensa, mas tu pensa com emoção, então. Sabe? Tu fala assim, cara, imagina que massa seria doido, se eu tivesse essa oportunidade de poder levar a transformação para as pessoas. E aí é uma coisa que tu sente, pô, joga pro universo, sabe? Tipo assim, meu, que seria... a gente emotiza, né? A gente fala assim, cara, imagina se seria muito massa. Eu acho que isso também acabou me trazendo essa oportunidade, porque as coisas, assim, nada é por acaso. A gente tá tomando decisão a todo instante.
A cada segundo, se eu não me engano, a gente toma mais de 30 mil decisões no dia. Então, ou seja, eu decido largar esse copo aqui ou esse copo aqui. Eu só tomo agora ou boto mais água aqui dentro. Então a gente tá todo instante tomando decisão. E cada decisão dessa de agora vai fazer o teu futuro. Perfeito. Vai fazer a tua história amanhã. Então foi pequenas decisões que eu ia tomando que foram me transformando. E não é pensado, eu só quero ser o melhor que eu posso. Só queria ser, tipo assim, cara, eu quero fazer as coisas certas. E aí isso vai lá no futuro, vai acontecendo coisas que tu nem faz ideia. E aí que eu trabalhei na Coral como consultor técnico. Eu era assistente técnico. Então eu era o cara que só ia lá, pegava a informação e passava para o técnico da empresa. Tipo, na SICA, você era treinador. Na SICA eu fui como assistente técnico e treinador. Então eu era o cara que só pegava umas informações e passava pro técnico. E na dava uns Coral, treinamentinhos em lojinha ali para 2, 3 vendedor. Ou para meia dúzia de cliente. E aí eu entrei na Coral também, quase não passei o processo seletivo, porque eu tinha 29 anos. E o cargo era consultor técnico. acima da SICA, por exemplo. Isso, eu era assistente técnico. E aí na Axo Nobel eu entrei como consultor técnico. Eu era o técnico, eu entrei na Axo como consultor técnico e de treinamento do Rio Grande do Sul. Eu para o Rio Grande do Sul. E aí eu era consultor técnico pleno, né? Que tem o júnior, o pleno e o sênior. Eu entrei como pleno. Então, assim, pô, já entrei Já entrou lá. Aí eu pensava assim, Olá, caramba, velho, o que eu tô fazendo aqui? Alguma coisa eu tô fazendo certo, né? Porque nada é por acaso. É por acaso. E aí, assim, entrei com 29 anos também, quase que não passei o processo seletivo, porque imagina, se na SICA eu tinha 20 e poucos, e já foi difícil para ser assistente técnico, aí na Axo eu entrei para ser consultor técnico, que era acima, assim. E aí demorou, me aprovaram. E aí também. Ah, muito legal. E aí né? foi aquela função de Desenvolvimento. desenvolvimento, que daí é muito mais puxado. Eu era o cara que eu ia lá, fazia uma avaliação numa obra e eu determinava se tinha que pagar ou não. Então eu tinha essa responsabilidade e a gente tinha uma certa autonomia. Uma autoridade também de confiança da empresa. Exatamente, né? exatamente. Então, cara, isso me deu um know-how, né, uma bagagem muito grande para eu entrar para a parte da mentoria. E Que foram legal. quantos anos lá na Coral? Quase 3 anos e meio. Então, olha aí, ó. Quase 3 anos e meio de Coral. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Dani, que eu separei aqui. Tu tá agora na área de mentoria. Tô. Nós também, como mentores, a gente gostaria de saber de ti o seguinte. Tu entrou no mercado da mentoria. Sim. Está atendendo às tuas expectativas? Então, vamos ser diretos. Já fazia treinamento, então, já fazia isso. Então, de maneira física, né? Pessoalmente. E aí, o que eu decidi fazer? E por quê? Pelos cursos, pelas mentorias que eu fazia. Eu falei assim, cara, eu acho que posso. Eu acho que eu tenho oportunidade para isso, porque eu já fazia o que eu fazia. O que eu faço hoje eu já fazia. Só que pessoalmente, eu já treinei mais de 7 mil pessoas com registros, né? Porque cada treinamento tem registrado. Então, tanto na SICA quanto na Axo Nobel, eu fiz esse cálculo, mais de 7 mil pessoas treinadas pessoalmente. E esses teus treinamentos são, assim, casos práticos mesmo, né? Exatamente. É aula prática. Exatamente. Então, eu trabalhei 5 anos e meio nessas duas empresas como treinador e técnico, fazendo então o que eu já fazia. E aí, eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu já sentia que eu não fazia mais parte da empresa. A sensação que eu tinha que, cara, eu tô deslocado. Mas é um pensamento muito absurdo, porque eu ganhava muito bem. Sim. Pô, era consultor técnico de uma das maiores indústrias de tintas do mundo, numa das Quase 3 sênior. maiores, quase sênior. Eu tinha carro zero no meu nome, né? À Que eles tua passam. disposição. Gasolina, vale refeição, vale alimentação, seguro, e, cara, tudo que tu possa imaginar que uma multinacional pode te oferecer. E a vontade de sair não fazia sentido nenhum. Não, cara, como assim tu quer sair? Não faz sentido. Sair da zona de conforto. E o que acontece? Eu não podia falar pra ninguém dessa minha vontade. Porque Iam qualquer te chamar de pessoa louco. em sã consciência fala assim, não, velho, quantas maluco. pessoas que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, e tu quer sair de uma empresa dessa. Mas eu costumo dizer que Deus tá falando contigo, tá queimando teu coração. Aquela vontade que tu tem, sabe aquela vontade que te pega lá dentro, tu fala assim, que bobagem, tô pensando isso aqui, tá cheio de coisa pra fazer.
Às vezes é Deus que tá queimando o teu coração e dizendo, cara, eu tô te dando orientação. Às vezes a gente fala assim, mas como é que Deus fala comigo? Às vezes tá sentindo lá dentro e é Deus falando contigo. Vai lá e faz. Porque, tipo assim, aí sabe o que tu pensa? Que doideira é essa que eu tô pensando? Que viagem, vou parar com isso aí, olha que loucura. Só que o que acontece? Vou parar de ver esses vídeos aqui, vou parar. Cara, vou parar de fazer essas mentorias, esses cursos. Mas Tão eu me sentia, enlouquecendo. cara, cada vez mais aquilo assim. Eu falei, cara, não pode. E aí eu começava a estudar o mercado. O que eu faço hoje não existe ninguém no Brasil que faça. Olha só. Talvez em outros países, mas no Brasil não existe. O que eu decidi fazer? Eu falei, cara, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Porque como é que eu vou fazer um troço que ninguém faz? Se não tem ninguém testou. Beleza. E aí eu já não sentia mais que eu fazia parte da empresa. E não fazia sentido nenhum. E aí já tinha algumas coisas que eu não concordava e que aconteceram. E eu decidi mandar um e-mail muito sincero, falando que eu tinha coisas que eu não concordava. E aí, a partir disso, ou as coisas vão mudar, ou vou ser desligado. E fui Tu desligado. mandou esse e-mail pra quem? Pro teu Pra chefe? gestão. Pra gestão. Pro chefe do chefe. Coragem, né? Mas com muito respeito, assim, não, Sim, não sim, foi sim. nada desaforado. Foi assim, Mas não. tu teve que ter aquela coragem pra ver o que te resolver aí dentro, né? O que tu tava sentindo, Exatamente, né? eu precisava. E o que acontece? Eu sempre fui muito uma pessoa do CLT. A minha mãe chorava quando eu falava que ia sair de uma empresa. Meu Deus, minha mãe chorava. Ela botava assim, meu Deus do céu. E a gente tem isso dentro da gente. Assim, Sim. cara, sair de uma empresa, tipo assim, tu é um lixo se tu sair de uma empresa. Tipo, tu não tem condição de permanecer numa empresa. E aí, aquela decisão que eu tomei, e aí quando chegou a demissão, cara, eu senti, falei assim, cara, é isso. Eu fiquei pleno, sabe? Eu falei assim, cara, é isso. Ficou leve. Eu falei assim, cara, eu nem acreditei que eu estava tão Feliz. pleno Nossa. por ter perdido, né? Ter perdido a função do carro, da gasolina, do vale, não sei o que, não sei o que. Mas tu tava em paz. Eu tava em paz. Eu falei assim, cara, que coisa maravilhosa. Só que acontece, eu já venho estudando isso há mais de anos. Então, assim, já até fiz uma postagem. Tinha postado meu resultado, eu falei assim, tem gente que acha que é fácil, mas são centenas de madrugadas estudando. Porque eu estudava, fazia treinamento e fazia atendimento técnico e viajava. E eu tinha que acordar às 5 horas para poder estudar um curso que eu comprei, um conteúdo, para poder saber o que eu faço Desenvolver hoje. o teu sonho, né? E aí eu tinha que fazer, cara, das 5 às 7. E às vezes eu treinava estudava das 5 às 6, daí ia treinar, para as 8 horas eu já tá saindo para fazer atendimento. Nada mais que tu tava pagando um preço, né? Como a gente fala, né? Tipo, Isso, meu. teve que fazer, por exemplo, teve que sair da empresa, se sentiu pleno, se sentiu leve, tipo assim, deu. Agora vamos pro próximo. Só que o mais interessante de tudo isso, que tu já tava te estruturando para esse próximo passo que tu vai dar, que é o pintando, né, ali, Pintando o futuro. Pintando o futuro, né? Então tu já tava emanando, já tava desenhando. Sim. Pelo pouco que tu falaste aí, né? Tipo, a tua pedida de demissão foi só pra te dar o teu pontapé, né? Pra esse teu projeto. E eu pensava assim, cara, Deus tá comigo, eu pensava assim. Então, assim, se for pra eu permanecer na empresa, o gestor vai falar, Daniel, vamos ajustar as coisas, tu é um funcionário, né? Um bom funcionário e tal, vamos se ajustar. Ou se for pra sair mesmo, vai ser a decisão. Vai sair. E aí, quando veio, eu falei assim, não, tá tudo certo. É pra ser. É pra ser. E aí, fui desligado da empresa, só que já estava tudo engatilhado. Eu já estava com o plano B no pente, já fazia mais de ano que eu estava estudando. Em novembro eu comprei um curso que eu paguei 2.500, que era um curso que ensinava a fazer mentoria. Então já tinha estudado outros cursos, aí tu vai linkando, compra mais uma mentoria, compra um curso, vê um vídeo, lê um livro. E aí isso tudo vai te trazendo vai te preenchendo. É aquele ditado, né? Pra gente crescer profissionalmente, a gente precisa de outras pessoas, né? Então, como a gente comenta muito assim, né? Precisamos de mentores. A gente precisa de buscar pessoas que querendo ou não, que já passaram, que já vivenciaram. Porque se a gente tem isso também, vai facilitar, né? A nossa... Vai te facilitar o teu nossa vida, caminho, né? né? A tua trajetória. Tu vai querendo ou não, tu vai pegar toda a tua escola, tudo que tu aprendeu aí nos teus, sei lá, mais ou menos 15 anos, 16 anos, 16 desse mundo de tinta. Então a gente querendo ou não aí é uma baita trajetória até chegar no pintando o futuro, mas dentro disso tu, querendo ou não, às vezes as pessoas elas não têm essa questão de buscar um mentor, mas no mundo que a gente vive hoje, atualmente, a gente tem que estar querendo sempre mais, né, buscar conhecimento, desenvolvimento, mentores para nos dar
vivência. Sim. Eu acredito que seja isso, Mano, sim. o mentor, hoje a palavra mentor, ela significa o cara que já trilhou. Por exemplo, não é o professor. O professor, ele aprendeu lá, ele aprendeu geografia e ele está ensinando geografia. Replica aquele E conhecimento. ele está passando algo que ele não viveu. O mentor é o cara que viveu e ele está passando o que ele já passou. Então, assim, não faz sentido tu percorrer algo sozinho, sendo que tu pode acelerar o processo pagando alguém para fazer. Tá. Então tu vai olhar para aquela câmera ali, ó, e repete de novo sobre o mentor. O que o mentor... A palavra mentor, essa nomenclatura mentor, significa que é a pessoa que já passou pela trajetória, pelo caminho que tu quer percorrer. Então não faz sentido nenhum, por exemplo, tenta fazer um bolo. Se tu nunca fez um bolo, tenta fazer um bolo. Sem orientação, sem olhar no YouTube ou no Google. Né? Tenta fazer. Vai dar merda. Vai dar. Então assim, e aí tu vai ter que fazer 1, 2, 3 vezes, tu vai gastar gasto, vai perder tempo, vai dar errado, tu vai te estressar. E se tu pagasse, então, um curso, uma mentoria lá na plataforma, que tem ali o script para fazer o bolo, tu vai fazer o bolo em 15 minutos pra botar no forno. Tu sabe a temperatura que tem que botar o forno e quanto tempo tu vai tirar. Então, é vida. Tu pagar alguém para te mostrar, te acender a luz do que precisa ser feito. Então, como a gente fala, a gente precisa de mentor, né? É como você deixou ali agora para todos ali. É estar junto, buscar mentorias, buscar conhecimento, né? A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. E o conhecimento, como eu digo assim, não tem valor, né? É pra gente, é pra pessoa. Não se né? perde, Então, né? Roubado depois exato, que tu adquire. Exato. Né? E agora, então, Dani, com mentoria com o Daniel Barcelos, Pintando conta futuro. pra gente qual é o teu projeto pro futuro. Beleza. Então, assim, iniciei um processo de mentoria e acho que é importante, só linkando o que o Jonathan falou da mentoria, a gente no início acha que não vale a pena. Eu lembro até hoje, o primeiro curso que eu fiz, que eu gastei quase R$500. Eu queria Meu Deus, morrer. que absurdo. Eu queria morrer. Eu falei assim, mas eu sou muito imbecil mesmo. Eu gastei R$500 pra dar pra um cara lá que vai falar umas paradas. E eu falei assim, não, mas eu podia estar indo pra festa com esse dinheiro. Juro, eu lembro certinho que eu pensava assim, mas eu gastei R$500, eu não Ou tu acredito. não pensou assim, uma lavagem cerebral. Cara, é óbvio, porque todo mundo fala isso. Lavagem cerebral, então foi R$500. Eu falei assim, beleza. Paguei, transformei minha vida um dia de negócio. Exato. E eu falei, mas daí tu vai dar manha. E aí depois eu fui pro curso do Daniel Carvalho, paguei, sei lá, 2,5. Eu fui pro método CIS, que deu 4 e pouco, mais passagem aérea pra São Paulo, mais não sei o quê. Então assim, eu tô fazendo o quê? Eu tô pagando acesso, eu tô pagando por pessoas que já passaram pelo que eu queria passar. E eu gastei R$500, eu queria morrer. E aí o que acontece? Tu vai entendendo que é inteligentíssimo tu pagar pra aprender o que as pessoas já ficaram 20 anos aprendendo. Já estudaram faz 20 anos, tu vai pegar só o sushi do filé do high level. Só a nata do que o cara tem pra ensinar. Pra vocês terem uma ideia. Em novembro eu comprei um curso que eu paguei R$2.500, que foi da mentoria. Há uns 2 meses atrás eu comprei o curso de uma outra mentoria, que eu paguei 100, depois paguei 2.000. E olha o que eu tô dizendo. Eu estou pagando para uma pessoa me ensinar o que ela já sabe. Eu paguei uma mentoria de 2.000, onde tinha uma estratégia de venda. E o cara ensinava a fazer uma venda. Como que seguia o processo de venda. Com esse processo de venda que eu comprei, eu fiz uns 10.000. Só com a estratégia do cara que eu paguei 2. E se tu não tivesse a estratégia? Eu tava lá até agora, Até ainda agora ia fazendo a demorar mesma coisa. meio ano pra vender esses 10.000. E o que eu fiz? Eu comprei uma nova mentoria do cara que eu paguei 10.000. Mas Olha esse que cara aí te doideira. enfeitiçou, E hein? já te tá trazendo resultado. Eu tinha pagado menos de 2 meses, R$2.000. Agora eu já comprei a mentoria nova do cara por 10.000. Porque eu tô vendo que o resultado, eu tô pagando acesso, tô pagando pela informação que o cara já sabe. Então, assim, é muita vantagem tu E isso tu também... investir. Isso- Não é perda de dinheiro, é investimento. Isso é o que tu vai trazer pros teus mentorados, né? Eles vão te pagar o acesso Pra por aprender. todo o teu conhecimento, né? Exatamente. E aí você perguntou qual que era o futuro, né? O que eu Qual é o teu pensava no projeto, projeto. Então, assim, eu iniciei, como quem não quer nada, transbordando meu conhecimento. Porque eu aprendi nas mentorias que para tu conseguir exponencializar, a meta de vida é quanto mais pessoas tu ajudar, mais tu vai ser remunerado por isso.
Indiferente no quê? Quanto mais pessoas tu alcançar, Quanto mais vidas você quanto transformar, mais vidas tu alcançar, mais tu vai ser remunerado. Isso é uma lei da vida. Com certeza. E aí o que acontece? Comecei a trabalhar com digital. E aí é infinito. É infinito, tu, né? Divulga lá. Então, eu comecei com uma mentoria para fazer esses treinamentos. A princípio era só para pintor. E eu já iniciei vendendo para pintor. Às vezes o sonho, a gente sonha pequeno. Deus tem coisas muito maiores pra gente. Era só pra fazer pra pintor, porque pô, o pintor que precisa aprender. Eu comecei a vender para vendedores e eu comecei a vender para donos de loja e agora eu tô vendendo para donos de fábricas. Então assim, se tornou uma dimensão maior, graças a Deus, do que eu esperava. Então, só pra vocês terem uma ideia, esse mês eu consigo faturar o que eu demorava 1 ano pra faturar na Coral. olha isso. Em 2 meses. Nessa última empresa que tu tinha um salário top, que tu falou. Imagina. Exatamente. Então, assim. Teve coragem? Teve coragem de. O risco dignifica o Isso aí. sucesso. É verdade. O risco dignifica o sucesso. Então, aquilo que tu Perfeito. sente que tá queimando lá, vai com tudo, que às vezes tu nem consegue enxergar até onde tu pode ir, só que Deus tá vendo lá na frente. E aí, o que acontece? A ideia é que eu consiga disseminar esse conhecimento para cada vez mais transbordar, para que as pessoas também comecem a replicar esse conhecimento. Então a ideia é que a gente já sou uma empresa, querendo ou não, né, mas eu consigo deixar cada vez maior e também poder fazer isso pessoalmente, né, de uma maneira física, não somente online. Também, só que daí eu preciso de braços para isso, para conseguir fazer treinamentos na prática, porque hoje são só teorias, né, que eu não consigo abordar. Mas para o futuro também é estruturar a empresa para que a gente consiga disseminar o conhecimento de uma maneira regional. Daqui a pouco tem uma e treinamento. escola aí. Exatamente. Uma Exatamente. escola com treinamentos. Hoje é só. Hoje é só teoria, né? Porque é online. Sim. Então a Treinamentos- ideia é fazer uma escola onde presencial. tanto um pintor quanto um vendedor de loja aplique os produtos que ele está vendendo. Porque eu diria que a grande maioria dos vendedores ele não sabe a diferenciação de um selador acrílico para um fundo preparador. Ele não tem ideia de densidade, de cheiro, de diluição. Então, fazer um treinamento pessoal, um treinamento físico, te dá muito mais certeza, mais tranquilidade para o vendedor, sendo que ele já manuseou. Ele sabe aqui a reclamação do profissional, às vezes, essa tinta é muito líquida. Ele já sabe o porquê, ele sabe o quão líquida é, ele sabe fazer, ele tem a argumentação certa. Então, é como a Julie falou, é poder tornar isso como uma empresa de curso, tanto físico quanto online. Show de bola. Então aí, né? Toma uma aguinha, respira. Eu tô com a boca seca aqui já. É bom contar. Esse ar tá gelado, podia aumentar levantar um pouquinho aí. É bom contar a história, né? Cara, é maravilhoso. Então assim, Dani. Vamos lá. A gente tá encaminhando pro nosso final. Eu queria que tu falasse pra mim assim. Caramba. Já estamos. Passa muito Deus rápido. do céu. Não dá pra Acredito. acreditar. Caramba. Eu queria que tu me falasse, assim, para quem tá nos assistindo, o que te inspira a não desistir? O que te motiva, vamos dizer, o que te inspira, assim, a acordar todo dia e querer fazer diferente? E tu já deixou muitos insights valiosos aí pro pessoal, desde que quando tu começou lá na ferragem, né? Mas, assim, pra gente já encaminhar pro final aí do nosso episódio, né? O que tu pode dizer, assim, pro pessoal, assim, que te inspira, o que te motiva, assim? Cara, eu acho que, assim, principalmente poder transbordar o conhecimento para as pessoas. Sim. Porque de nada adianta uma pessoa ser gênio se ela não compartilha com as Guardar pessoas. tudo pra Não si, adianta né? a pessoa ser um Einstein se ela não ajuda, se aquilo ali não serve de nada. Eu penso assim também. que nem Então, falo, Quanto mais pessoas eu sinto prosperar, o quanto melhor. gostoso é a pessoa me mandar uma mensagem lá no direct, tipo assim, ou até eu posto com frequência lá no Instagram. Eu falei assim, cara, que baita treinamento. Pô, isso aí que tu falou, eu não sabia. Pô, que legal. Pô, isso é gratificante, porque quem sou eu? Né? Quem, pô, cara, lá do Alvorada, lá do Chão Batido. E aí hoje a pessoa me mandar uma mensagem, falou assim, ó, que baita conteúdo, sendo que outras pessoas podiam estar fazendo, sabe? E eu falei assim, tá, mas eu que decidi, eu que paguei esse preço. E as pessoas me reconhecer, donos de indústria,
solicitando o conteúdo. Então, assim, isso é muito gratificante. E o que eu sinto também e o que eu acho que é interessante até deixar para as pessoas. Vamos fazer assim, Peraí, vamos fazer uma introduçãozinha aqui. Isso. Tu olha bem para aquela câmera câmera ali. E aí deixa um recado para quem tá nos assistindo, né? Um recadinho ali para quem tá nos assistindo. Aquele teu minutinho, Aquele teu assim, minutinho que vai dar É, a dica, a cereja do Isso bolo. Eu Isso aí. já reforcei bastante sobre o que eu vou falar, mas eu acho que eu posso deixar para vocês confie nos planos de Deus. Tá, mas que planos são esses? É aquele que tu sente que tu acha que é bobagem. Então, às vezes, a gente diz, mas o que eu devo fazer da minha vida? Às vezes tu já sabe, mas tu não tem coragem para tocar esse plano adiante. Então, confia nos planos de Deus. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente parar de dizer que a gente tá na correria. Esse vício, ele é absurdo. Não coloque a culpa na correria da tua desorganização de vida. Então se organize, dorme cedo, menos celular, menos computador, menos televisão. A tua vida vai ser muito mais leve se tu tirar essa frase que tu tá na correria e começar a organizar a tua vida vai ser muito mais plena. Isso eu testei na minha vida e transformou. isso Muito aí. bem, muito muito bem. bem. Então, meu amigo Daniel Barcelos, mentor Daniel tentando Barcelos, já queremos... E é só o começo. E é só o começo. Pode ter certeza que é só o começo, começo. irmão. E aquele ditado que a gente leva, às vezes, é que lá na frente a conta fecha. Sempre. Sempre tem um Deus maior aí que está sempre nos levando para um caminho, né? Então, assim, de diante, já quero te parabenizar aí, né? Obrigado, por irmão. toda essa tua história. Como eu digo assim, tu é um amigo que tu merece. Eu digo, hoje tu tá colhendo toda essa tua trajetória. Então, né, te desejar aí parabéns, né? Parabenizar também por nos dar essa oportunidade de estar aqui, né, com a gente. E para que o pessoal aí que ouviu essa história sensacional, porque é uma história de sucesso que tá só começando e que pode ter certeza que vai vir mais coisas aí, porque eu acredito que tu é um cara que focou, né? É foco. Entendi o jogo. Entendeu o jogo. Entendi o né? jogo. Saiu e entendeu o jogo. Então, pro pessoal te conhecer melhor aí, deixa pra gente o teu @, onde eles te acham, Instagram, né? Facebook, Show. Twitter. Instagram, mentor Daniel Barcelos. Arroba mentor Daniel Barcelos. Barcelos com L. Isso aí, Barcelos com L só. Aí. Então tá lá, eles vão conhecer todo o teu trabalho, tua rotina, né? Perfeito. Então, assim, de antemão, eu quero te agradecer, em nome do casal, pela tua disponibilidade. O nosso primeiro episódio do nosso podcast, JJ Mentorcast, foi com uma pessoa muito especial, o Daniel Barcelos, que é nosso amigo de infância, né? Essa história a gente viu de perto e a gente tá muito feliz de poder contar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês que nos acompanharam também, muito obrigada. Compartilhe esse episódio com os amigos aí, escutem, baixem, né? Que tem muitas dicas valiosas e insights poderosos. E esperamos que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima oportunidade, tá Isso bom? aí. Tchau, tchau.